Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa disciplina de Gestão de Projetos pelo curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa falando, professor coordenador de curso deste, que é um dos melhores cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da nossa cidade, da nossa região, sendo conduzido também pela Universidade Sesumar, uma universidade que prioriza a qualidade de estudos junto ao nosso país. Afinal, não é à toa que a Unicesumar é reconhecida como uma das melhores universidades aqui do nosso país. Ela está dentro do hall dos 10% das melhores universidades do nosso país, com o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, igual a 4 por 8 anos seguidos. Isso é um indicador de qualidade que é vinculado ao MEC, vinculado ao Sistema Nacional de Avaliação dos Cursos de Ensino Superior, que indica, portanto, o compromisso que a Unicesumar tem de ofertar ensino de qualidade a todos vocês, principalmente nesse tempo de pandemia, no qual nós estamos aqui trabalhando com o ensino remoto emergencial ou aulas remotas, né? Queiramos que este momento passe logo para que nós possamos estar juntos novamente em sala de aula, em nível presencial, discutindo os assuntos, praticando os assuntos, mas enquanto isso não acontece, até para mantermos a segurança e a nossa saúde principalmente, nós estamos aqui levando o ensinamento até vocês e fazendo com que o nosso curso avance cada vez mais para a formação de tão importante área, de profissionais em tão importante área, que é a área de Engenharia de Segurança do Trabalho, tá? Meus caros, esse é o último trecho aqui da nossa aula de hoje, né, dos nossos vídeos de hoje sobre gestão de projetos. No primeiro trecho nós gravamos cerca de 1 hora, falando da questão das metodologias de gestão de projetos. Na segunda parte, com aproximadamente 50 minutos, nós falamos sobre gestão de portfólios, principalmente. E agora, na terceira parte, nós vamos formalizar a gestão de portfólios, tá? Essa parte, então, ela é intitulada Como fazer a gestão de portfólio da maneira formal, tá? É importante poder lembrar para vocês que a gestão, por mais que seja uma atividade que não possui, entre aspas, um formato, ela possui documentações. A gestão de projetos é uma profissão. Coloquem isso em mente. Só que o resultado desta profissão é traduzido não somente por ações, mas por elementos que podem ser documentados. E estes elementos que podem ser documentados, eles são baseados em planilhas, são baseados em relatórios, são baseados em imagens, tudo aquilo que nos permite evidenciar que houve uma planificação, uma execução, um controle e também o encerramento desse projeto. E isso segue para programas e até mesmo para portfólios. Só que, diferentemente de um projeto, um programa ele tende a acabar também quando os seus projetos acabam, mas o portfólio não. Porque o portfólio é um elemento permanente da empresa. É um elemento que, uma vez instalado, ele sempre será modificado de acordo com as expectativas, com a visão de mercado que aquela empresa tenha. E, logicamente, que um gestor de projetos que atue na gestão de portfólio precisa estar ali bem ligado para gerenciar os seus programas e projetos que se encontram sob esse guarda-chuva que é o nosso portfólio, né? Para que nós possamos dar prosseguimento, então, nós podemos aqui colocar como a gestão de portfólio como uma arte, né? Dentro da questão de planejamento estratégico. Essa sistemática novamente retorna sob um novo enfoque para nós. Aqui é possível de verificar que o portfólio ele é interessante de ser criado, é viável, vamos executá-lo? Ok. A partir daí a gente começa a falar sobre gerenciamento dos projetos, que é o início, né? A questão da sua execução e controle, e se ele deu resultado, aí é o final do processo de controle e auditoria dos nossos portfólios. Agora, falando basicamente de portfólio, vejam que o portfólio, como eu disse, ele é um guarda-chuva de programas e projetos, tá?
ideias pipocam o tempo todo. Quando nós somos gestores de projetos e, por consequência, também podemos atuar na área de gestão de portfólio, a gente vai ter que lidar o tempo todo com ideias que vêm dos mais diferentes estratos. Podem ser, inclusive, ideias nossas mesmo. Podem ser ideias dos nossos stakeholders, é importante colocar que eles estão aqui para nos ajudar também. Podem ser ideias dos nossos patrocinadores, externos e internos. Podem ser ideias da diretoria, podem ser ideias do dono da empresa, o CEO da empresa. Ou seja, ideias pipocam o tempo todo sobre como que nós podemos ampliar a eficiência da nossa empresa. Por meio dos projetos, logicamente, né? Então, as ideias pipocam, nós temos uma primeira fase de avaliação, que vocês estão vendo aqui, e nessa fase de avaliação, nós já descartamos algumas ideias que não estão alinhadas com a nossa empresa, são ideias que elas não têm recursos previstos para sua execução, ou são ideias que dificilmente podem ser cumpridas. Então aqui nós estamos exercendo o papel do gestor, tudo aquilo que nós colocamos anteriormente. Sabe aqueles projetos que não são bons, que nós falamos no vídeo anterior? Muito bem. Estes projetos não tão bons aqui são esses que vocês estão vendo aqui na tela, esses aqui em escuro. Perfeito? E aqui nós temos as propostas dos projetos que de certa forma passaram. Aí nós vamos para uma segunda fase de seleção, e nessa seleção, quem define os critérios para que um projeto seja finalmente priorizado é também o gestor de projetos e também os parceiros, né? Principalmente com relação em custo, principalmente com relação em tempo de execução, as parcerias, a capilaridade que o projeto possa ter. E aí nós temos então os projetos candidatos, e dos candidatos nós temos a priorização, os projetos que serão executados primeiro e os projetos que serão executados aqui por último, tá? Este é um processo de avaliação, seleção e priorização dos projetos. Na verdade, aqui a gente está trabalhando com uma representação mais esquemática, né? Mas não é sempre que nós temos ideias pipocando dessa maneira como vocês estão vendo. Por vezes, na hora em que nós temos uma reunião na gestão de projetos com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, às vezes as ideias não são tão numerosas assim, mas elas acabam surgindo, então é nosso papel estabelecer a priorização delas por meio de um processo de avaliação e um processo de seleção. Dando continuidade, vejam que aqui a relação entre os processos, nós temos então gerenciamento executivo, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de projetos e programas e gerenciamento operacional. Vejam que aqui no contexto da gestão de projetos, nós lidamos com estas duas interfaces aqui, ó, portfólio e projetos e programas, tá? No que tange aqui ao gerenciamento executivo, que são as visões relacionadas às gerências funcionais e também, logicamente, a diretoria, os estratos mais elevados da empresa, nós temos a questão da visão, da missão, do plano estratégico da empresa, dos seus objetivos estratégicos e de sua estratégia de governança. A governança é a forma com a qual os objetivos estratégicos são de fato buscados. Nós tentamos cumprir os objetivos estratégicos. Estes, por sua vez, estão presentes dentro do sistema de planificação estratégica e a planificação estratégica está ligada à missão e à visão desta empresa. Bom, partindo-se então do método pelo qual a empresa busca atingir os seus objetivos estratégicos, é que nós começamos a gerenciar o nosso portfólio, tentando identificar projetos e programas que estejam alinhados com esta questão da missão, visão, plano estratégico e objetivos estratégicos. Então, nós identificamos, categorizamos os projetos, avaliamos, selecionamos e priorizamos. Depois da priorização, nós temos um banco de projetos. Dentro desse banco de projetos, nós temos aqui o balanceamento do nosso portfólio. Nós fazemos a sugestão para que alguns projetos que estejam
mais alinhados à execução sejam mais alinhados à inovação. Nós priorizamos que alguns projetos que sejam mais ligados à execução de campo virem projetos de pesquisa, por meio de ajustes prévios antes de permitirmos a autorização, ou emitirmos, melhor dizendo, a autorização deste projeto, para que ele possa funcionar, logicamente, né? Bom, a partir daí nós temos o início do gerenciamento de projetos e programas com os componentes autorizados, aqueles projetos que foram autorizados por meio do gerenciamento de portfólio. Aí nós começamos a gerenciar estes projetos, identificando se existem sinergias entre os projetos autorizados para alinhá-los dentro de programas específicos, a partir dos quais nós podemos estabelecer um processo de medição de desempenho para fazer a comparação entre aquilo que se esperava no balanceamento do portfólio e ainda aquilo que se esperava pela governança. Afinal, se a governança é um processo metodológico pelo qual nós vamos atingir os objetivos estratégicos da empresa, então eu preciso fazer com que o desempenho dos meus programas atenda aquilo preconizado pela metodologia de atingimento dos objetivos estratégicos. A partir do momento também que nós temos o gerenciamento do nosso projeto, nós partimos já para a fase de encerramento de projetos e programas. E é justamente neste encerramento de projetos e programas é que a gente vai operacionalizá-lo, colocá-lo em prática, com operações que sejam palpáveis dentro do gerenciamento operacional. Então aqui, pessoal, não é algo super simples, né? Como vocês às vezes podem imaginar, né? Puxa, eu entendi o que é gerenciamento de portfólio, entendi o que é gerenciamento de projeto, entendi qual é a função e as especificações desse gestor de projetos e desse gestor de portfólios. Mas, observando a estrutura como nós observamos aqui na tela, novamente eu coloco para vocês, a gente consegue ter uma ideia de em quais momentos a ação estratégica destes gestores é fundamental. No que tange a minha entrada na empresa como engenheiro de segurança do trabalho, eu tenho que conhecer todos esses elementos que estão aqui em cima. Ó. Todos eles. Principalmente a governança. Para começar a fazer o meu brainstorming de ideias, junto com os meus parceiros, para identificar, categorizar e avaliar e selecionar esses projetos. E lá no final, eu preciso autorizar. Passa por mim, então, uma autorização formal para que aquele projeto entre em operação de acordo com todas as suas características. E o gerente de projetos que está abaixo do nível de gerenciamento de portfólio, ele recebe essa autorização, que é o que a gente chama de componentes autorizados ou projetos autorizados, e dá início a todo aquele planilhamento do PMBOK que nós vimos anteriormente, que coloca os projetos categorizados nas 45 dimensões. E aí a gente consegue medir o desempenho e partir para o encerramento do projeto em si, levando-se em conta que isso aqui, apesar de ser uma autorização, ainda cabem algumas alterações pelo gerente de projetos e pelo gerente de programas. Até chegarmos ao nível operacional, então, esse projeto já foi trabalhado por várias pessoas, por pelo menos, na verdade, 2 gestores, o de portfólio e o de projetos. E até mesmo o gestor de programas, caso ele esteja previsto dentro da hierarquia empresarial. Segundo o PMI, Project Management Institute, nós temos então os 3 níveis, como nós observamos, inclusive eles estão categorizados com as mesmas cores deste diagrama, tá? Em azul seria o gerenciamento executivo, em amarelo de portfólio e em verde o de projetos e programas. Então, segundo o PMI, nós temos, em termos de planejamento estratégico empresarial, objetivos e metas da empresa, as categorias de objetivos e metas que a empresa possui, os indicadores-chave de desempenho e a capacidade e recursos que a empresa possui dentro do seu planejamento. Considerando este planejamento estratégico, é que a gente tenta alinhar os projetos, na fase de alinhamento ainda, de acordo com esse planejamento estratégico. Isso aqui é a função do gerente de portfólio.
No que ele identifica, categoriza, avalia e seleciona, vejam que de uma fase para outra eu tenho um documento específico que comprova a passagem fase a fase, dentro desse fluxograma, logicamente. Na identificação, podemos criar uma ata dizendo quais foram as ideias que foram identificadas como ideias pertinentes ao planejamento estratégico da empresa. Perfeito? No segundo momento, criamos um documento que nos permitiu a categorização dessas ideias dentro das categorias e dos objetivos das empresas, né? A empresa em si tem vários objetivos e metas e tem categorias de objetivos e metas. Então é nossa função categorizar estes projetos de acordo com as categorias de objetivos e metas que a empresa possui. Depois, nós procedemos à avaliação. Há um documento formal que comprova que os projetos foram avaliados dentro dos critérios estabelecidos pelo gestor de portfólio. Depois nós selecionamos e priorizamos. Fazemos o balanceamento do portfólio e autorizamos. A autorização é uma autorização formal. A partir daí, nós vamos aqui para cima. Ó. São dois caminhos pertinentes e paralelos. Dentro ainda do gerenciamento de projetos, eu preciso revisar e relatar este projeto. Ou ainda, eu posso autorizar e enviar para a gestão de projetos, não mais de portfólio, que vai executar e controlar as componentes do projeto, operacionalizando esse projeto, inclusive. Após a execução e controle das componentes, nós voltamos para a seção de revisão e relatos, que pode novamente gerar um caminho para o balanceamento de portfólio ou ainda um caminho para uma mudança estratégica. Se houver a necessidade de um projeto ou de um programa estabelecer uma mudança estratégica para a empresa, pois observou-se que aquele projeto apresenta uma grande oportunidade de mudanças para a empresa, então nós vamos modificar esse projeto de acordo, ou melhor, propor uma modificação a partir desse projeto em cima do planejamento estratégico da empresa. O que pode acontecer? Mas caso não houver a necessidade de se estabelecer uma mudança estratégica, aí nós voltamos aqui à fase de balanceamento do portfólio, autorização, revisão, até os seus encerramentos. Então a gente tem todos esses trâmites em termos de fluxo de tarefas para gerenciar o nosso projeto. E quais são as etapas de gestão? Bom, basicamente nós já analisamos todas elas, né? Nós temos ali a questão da identificação, da categorização, da seleção, priorização, balanceamento de portfólio, revisão e relato de portfólio e mudanças estratégicas do portfólio, para que esse portfólio possa acompanhar as mudanças do planejamento estratégico ou até mesmo o portfólio, como eu disse, possa propor mudanças no planejamento estratégico, porque dentro do portfólio se identificaram algumas oportunidades, né? O que é a identificação, então? Vamos acompanhar. Trata-se de desenvolvimento de listas atualizadas com informações suficientes das novas oportunidades de projeto e daquelas já em andamento. Então, basicamente, eu faço uma catalogação de todos os projetos que são conduzidos dentro daquela empresa. Fazemos também uma catalogação dos clientes internos, dos clientes externos, considerando clientes externos especiais, os novos e importantes e os externos de baixa importância, levando-se em consideração que todo projeto visa atender a um cliente, lembrem-se disso. O projeto visa atender as expectativas do cliente com relação à entrega de um determinado produto. Funciona dessa maneira, ok? Além disso, vamos adiante. Na identificação, aí nós vamos mostrar a tela inteira para vocês poderem ver. Nós temos aqui um formulário de oportunidade. Qual é a oportunidade de criação de um programa? Desculpem, de um projeto, né? Primeiro, o número da oportunidade. É o número de controle que o gestor de projetos ou de programas, ou até mesmo de portfólio, geralmente de portfólio, ele executa. Então, ele coloca um número, por exemplo, número 1, 2020, número 2, 2020, e assim sucessivamente. O nome do projeto, os objetivos estratégicos aqui do projeto em si, os benefícios quantitativos, por exemplo, algumas ideias de benefícios quantitativos, né?
novas receitas, redução de custos, qual será o retorno sobre investimento, valor presente líquido e a melhoria da qualidade, e os balanços qualitativos, alinhamento estratégico com o planejamento estratégico da empresa, a redução de custos de processos da empresa, os requisitos legais obedecidos e oportunidades de negócio. O cliente, aqui nesse campo nós colocamos a identificação do cliente, o patrocinador, quem que vai bancar a ideia, as partes interessadas, que são os nossos stakeholders, os recursos requeridos, recursos humanos, físicos, financeiros, etc., as principais entregas que nós pretendemos estabelecer e as dependências com outras oportunidades ou condições necessárias para a realização desta oportunidade. Esse é um formulário de oportunidades. Então, dentro do quesito identificação, o que nós precisamos cuidar, né? Qual que é o item que nós precisamos averiguar? Primeiro, em termos de entradas, qual é o plano estratégico, a descrição das oportunidades a serem aproveitadas pelo projeto, os critérios para aceitação das oportunidades, os inventários de todas as oportunidades existentes, inventários de todas as propostas de novas oportunidades existentes. Não no formulário em si, ok? Que fique muito claro. Não é no formulário que nós vamos trazer essas entradas aqui, tá? Este formulário anterior que vocês viram, deixa eu só colocar novamente ali, este formulário anterior é para identificação de todas as oportunidades. E quando a gente fala sobre oportunidade, é uma proposta de projeto, perfeito? O gestor de portfólios, ele vai identificar todos os possíveis projetos como oportunidades e vai solicitar aos proponentes que insiram os dados do possível projeto num formulário parecido com este. Não precisa ser o mesmo, mas aqui nós estamos dando uma ideia para vocês de como fazer. Na sequência, com todos estes formulários, aí sim nós podemos obter como entrada o plano estratégico da empresa e toda a descrição, toda a junção, podemos assim dizer, de todas as oportunidades, daquelas que têm mais alto impacto, daquelas que têm menos impacto, daquelas que terão mais custo, daquelas que terão menos custo. E como saídas, o que nós queremos? As listas de oportunidades por completo, as rejeitadas e aquelas que realmente apresentam algum potencial para seguirem em frente para a nova fase, né? Que é a fase de categorização que está aqui em cima do nosso slide, né? O que é categorização, então? Acompanhe aqui em cima comigo. Agrupar as oportunidades de portfólio em grupos pré-estabelecidos e relevantes estrategicamente, permitindo uma visão dos investimentos em cada categoria estratégica. Então nós estamos aglutinando as ideias de projetos agora em segmentos em termos de assuntos, que é o que nós vamos ver agora. Me permitam só colocar slide de tela cheia agora, para vocês poderem verificar de um modo muito genérico, tá? Isso aqui é só um exemplo, não é para ser seguido fielmente em todas as condições, mas aqui nós estamos apresentando uma ideia de como que é essa tal de categorização. Então nós temos ali 7 grandes grupos de projetos, ou de oportunidades, como queiram, né? Nós temos ali sistema de informação, comercialização e infraestrutura interna, desenvolvimento de produtos e serviços, eventos, mídia e marketing, recursos financeiros, gestão de recursos humanos e mudanças organizacionais. Então, aqui vejam, nós não estamos dizendo qual é o nome da oportunidade, mas nós estamos categorizando as grandes áreas das oportunidades que foram criadas na fase anterior de identificação dos projetos. E dentro de cada grande área de categoria, né, ou categorização, nós temos itenzinhos menores, né, sub-áreas, que nos permitem colocar os projetos ali dentro. Por exemplo, sistemas de informação. Dentro da área de sistemas de informação, alguém deu uma ideia de se criar um projeto para se desenvolver um aplicativo. Por exemplo, como eu tive um orientado da Engenharia de Segurança do Trabalho, que queria criar um aplicativo para listas de verificação, para fazer checklist. E esse aluno foi muito bem sucedido na criação, pelo menos da interface no primeiro momento, para a monografia,
na composição do desenvolvimento do aplicativo. Depois ele desenvolveu o programa por completo, até me mostrou, então foi bem interessante. Outro segmento, manutenção de aplicativo. Um terceiro, avaliação e escolha de ferramentas. Um quarto, implantação da ferramenta de infraestrutura. Então, eu categorizo em grandes áreas ou grandes assuntos e dentro de cada grande área eu categorizo em sub-áreas. Para quê? Para que eu, como gestor de portfólio, junto com os meus gestores executivos de outras áreas e até mesmo os acionistas, o CEO da empresa, possamos ter uma ideia de qual foi o grupo de oportunidades identificado, quais são as suas categorias e para onde que eu tenho que alocar os meus recursos caso eu queira executar essas propostas, quais as áreas que receberão tais recursos. Aqui na categorização, nós temos um nível de detalhamento, né? O que seria o detalhamento nesse sentido, né? Para categorizarmos o projeto ou pelo menos o candidato a ser projeto. Aqui, novamente, é uma sugestão de formulário, não se trata de algo que vocês devam levar isso para a vida fielmente. Vocês podem criar o de vocês ou se utilizar, logicamente, daquilo que a empresa tem. Mas vejam, aqui em cima, nós temos a unidade de negócio que o projeto vai ser alocado. E geralmente são as gerências funcionais. Gerência administrativa, gerência de infraestrutura, RH, marketing. Categorias são as categorias que nós vimos na página anterior. Sistemas de informação, infraestrutura, desenvolvimento de produtos e serviços, evento, mídia e marketing, recursos financeiros, recursos humanos e mudanças organizacionais. Abaixo, o custo estimado, o prazo estimado em meses e aqui, ó, tamanho. Tamanho da oportunidade de acordo com o custo e com o prazo. O que isso significa, né? Aqui eu vou demonstrar para vocês depois como categorizar, mas nós temos aqui a numeração 1, 2 e 3. São categorias de tamanho do projeto considerando custo e prazo. Quer dizer, um projeto ele é pequeno, ele tem um custo baixo e um tempo rápido. Então ele ficaria aqui no grau 1. Se ele tem um custo elevado e um tempo muito longo, ele ficaria aqui no 3. Então o gestor de portfólio ele vai marcar qual é este grau de tamanho que o projeto tem. Aqui do ladinho, complexidade. Complexidade com relação, está bem pequenininho, mas vocês vão ter os materiais para estudar. Aqui nós temos a questão da tecnologia no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos o mercado. Então é assim, nós temos que avaliar a complexidade da oportunidade pelo conhecimento de sua organização da tecnologia empregada e o mercado para o qual a oportunidade está sendo desenvolvida. Então é assim, a gente conhece bem o mercado para o qual o projeto está sendo desenvolvido? Ou a gente conhece a tecnologia que está sendo desenvolvida? Ou ainda, nós conhecemos ou temos essa tecnologia já implantada na nossa empresa? Qual é o nosso nível de conhecimento? Aqui embaixo, risco, indicador de risco. Cada uma das posições representa o risco da oportunidade de sofrer variações nas estimativas de custo e prazo. Riscos menores, 1 e 2. Riscos maiores, até aqui os 6. Tá? Aqui nós colocamos no eixo horizontal prazo e aqui custo. Quanto mais para cima, pior a situação, ou desculpe, melhor a situação. Então, quando o indicador aqui é 1, eu vou ter um custo baixo, uma mudança, né, um risco baixo de mudança de custos e um risco baixo de mudança de prazos. E aí nós estabelecemos o score total aqui neste formulário. Índice estratégico, índice tático operacional e score total. A composição desses critérios é que nos ajuda a entender qual é a avaliação da componente e se ele está aprovado, se ele está rejeitado, se ele será suspenso ou se ele será cancelado, caso nós tenhamos projeto já em andamento. Essa metodologia ela vai ser melhor explicada nas próximas aulas, logicamente, mas ela nos permite, então, colocar uma categorização de projetos, não se a gente gostou, se não gostou, se foi aprovado, se não foi, por critérios mais subjetivos.
Não. Existe todo um processo ligado a matrizes de categorização que nos permite, então, estabelecer a avaliação desse projeto de modo quantitativo. Se a oportunidade obtém um bom score, é melhor. Se a oportunidade obtém um mau score, isso é pior. Tá? Então vamos à frente. Vamos colocar aqui no slide para vocês verem. Ah, pessoal, só um pequeno detalhe. Eu havia falado de maneira inadequada para vocês, tá? Quanto maior for o score, isso é fato, tá? Quanto maior for o score, melhor será a avaliação do projeto. Então, o que isso significa? Aqui nós temos as matrizes de tamanho, prazo e custo. Quanto mais próximo ficar aqui do 3 e não do 1, como eu falei, é melhor. Então, aquilo que for mais escurinho aqui no diagrama é pior. Significa dizer que, se eu obter um score muito baixo, o projeto tende a ser desclassificado, tá? É que estava pequenininho ali, eu não consegui entender bem a letra, mas agora ficou mais claro. Quanto maior for o número, melhor. Aqui é a mesma coisa. Prazo, custo. Aqui eu estou medindo o risco. Se eu tiver um risco aqui igual a 6, é ótimo. Se eu tiver um risco igual a 1, é péssimo. E aqui também, conhecimento de tecnologia, conhecimento de mercado. É interessante que ele fique nos níveis mais aqui claros, né? Se eu conheço mais o mercado, se eu conheço mais a tecnologia, isso será mais complexo, menos complexo de ser adotado. Então, quanto maior o score, aqui neste score total, é que a gente vai aprovar este projeto, tá? Então, como entradas, eu tenho a minha lista de oportunidades e a categoria baseada no plano estratégico da empresa. Eu vou categorizar, então, os meus projetos de acordo com categorias que os próprios projetos me dão como insumos. Isso pode acontecer, desde que esses projetos, logicamente, estejam plenamente ligados aos valores e ao planejamento estratégico da empresa. Só que o que acontece na verdade, no mundo real? A gente observa o planejamento estratégico da empresa, ok? Lá eu tenho uma sequência de ações de governança. Eu pego aquelas categorias e coloco como categorias do processo de gestão de portfólio. Então, o que nós vimos aqui são as categorias que estão ligadas ao planejamento estratégico da empresa, tá? Pode ser também, logicamente, uma vez que eu sou o gestor de projetos ou gestor de portfólio, eu posso muito bem orientar a criação dos projetos dentro desses valores. Então eu posso pegar as categorias dos projetos e executar uma nova categorização com essas categorias aqui listadas. Então podemos ter duas vias aqui, percebem? Do projeto para a categorização e de uma categorização que é embasada no planejamento estratégico para a categorização de projetos. E funciona mais dessa segunda forma, tá? Pois bem, o que nós esperamos então? A lista de oportunidades que veio da identificação e as categorias embasadas no planejamento estratégico, como nós acabamos de mencionar. E a segunda etapa, em termos de saídas, que está justamente aqui em cima, é a lista de oportunidades categorizadas. Perfeito? Fase de avaliação agora. Levantar todas as informações pertinentes sobre as oportunidades identificadas e classificadas que permitirão a sua análise e seleção, geralmente com base ali nos nossos scores de componentes, né? Vejam aqui, vamos sair aqui da tela. Ah, não, acho que dá para me manter na tela, né? Não tem nada por trás ali. Então vamos dar uma olhadinha, desculpem, aqui na nossa tela. Indicadores. Nós temos esses indicadores em termos de pesos. Eles vêm de acordo com o planejamento estratégico da empresa, mas geralmente podem ser também criados pelo gestor de portfólios. Aquilo que for mais importante e alinhado ao planejamento estratégico da empresa, nós damos um peso maior, e aquilo que não tiver tanta relevância junto ao planejamento estratégico da empresa, nós damos um índice de relevância menor, um peso menor. Então, por exemplo, é um projeto gerador de receita, então o peso dele é 20%. Nós é que declaramos isso. Redução de custos, 10%. Melhoria na relação com o cliente, 5%. Melhorar a imagem da empresa, 5%. Importância do cliente para a empresa, 15%. E assim, sucessivamente, de modo que estes pesos aqui, vamos lá, 20, 30, 40,
55, 65, 75, 100. Dentro de critérios estratégicos que estão lá no planejamento estratégico da empresa, eu doto os pesos de acordo com a relevância do tema para o planejamento estratégico. De certo, não estará no planejamento estratégico o peso, mas eu tenho autonomia para criar pesos percentuais da maneira como vocês estão vendo. Para os critérios técnico-operacionais, complexidade, risco, urgência, resultado de curto prazo e alocação de recursos, a ideia é a mesma. É a mesma, percebem? Aí aqui a nota é a nota da fase anterior, com o score obtido aqui da nossa página de categorização. Tá aqui, ó, score total. Eu trago esse score total para cá, ok? Preencho aqui a nota, né? E de acordo com o formulado da planilha, a gente vai obter o score definitivo e aqui eu tenho o meu critério para definir se por acaso o projeto vai ser aceito ou não, obtendo aqui um score total do nosso projeto, perfeito? Tendo então essa avaliação realizada, nós temos como entrada a questão do plano estratégico, da lista de oportunidades categorizadas e da descrição completa de cada oportunidade. Nós, então, fizemos uma identificação e uma categorização. Para avaliação, eu entro com esses inputs e como saída ou outputs, a gente coloca a lista de oportunidades categorizadas e avaliadas, o valor do score de cada oportunidade, a representação gráfica, se possível, logicamente, e quando a gente fala sobre representação gráfica de uma oportunidade, significa, basicamente, nós termos um gráfico que coloca todas as oportunidades listadas. Pode ser um gráfico de barras, um histograma, pode ser um gráfico de pizza, enfim. Aquele que tiver o maior score, ou aqueles que tiverem os maiores scores, logicamente serão aqueles aceitos, aqueles autorizados para serem executados. E as próprias recomendações do processo de avaliação, em termos de, se o projeto tem um score muito mais elevado, ele vai ser recomendado para ser executado lá pela gerência de projetos, sem nenhuma restrição. Se por acaso nós identificarmos que o score indica que o projeto é bom, indica que o projeto é bacana, que tem potencial, mas que existem algumas correções de rumo, aí nós vamos indicar para o gerenciamento de projetos para que ele faça essas observações e corrija os pontos antes de colocar o projeto para rodar. Vejam que o gestor de portfólio, ele não bota projeto para rodar. Não é isso. Ele autoriza. Na medida em que o projeto ele é autorizado, o gestor de projetos entra em cena, pega aquele projeto aprovado formalmente e começa a planificar, de acordo com aquilo que estava na oportunidade. Veja que então, a nomenclatura é muito importante, né? Eu tenho até o portfólio, a indicação das oportunidades que foram aprovadas, e a partir da aprovação da oportunidade, eu transformo a oportunidade em um projeto. E é assim que nós trabalhamos dentro da gerência de portfólios, tá? E aí vamos para a fase de seleção. Produzir uma lista reduzida de oportunidades baseada nas recomendações do processo de avaliação e nos critérios de seleção da organização. Quem define esses critérios, basicamente, é a organização, são as gerências administrativas e também os nossos executivos, os parceiros, os stakeholders, etc. Vejam que nós temos aqui um exemplo de planilha, no qual nós vamos, a cada grupo, vamos preenchendo grupo em termos de seleção, né? Quais foram as áreas categorizadas? Categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4. Quais são os clientes que vão receber esses produtos? Qual é a unidade de negócio? Lembrando que uma unidade de negócio é uma gerência dentro da empresa, que será responsável pela execução junto com a gerência de projetos. Ademais, nós temos a categoria, o orçamento, a duração, o grau de risco, o tamanho, a complexidade. Estes dados aqui, ó, vêm lá da ficha de avaliação do trabalho. Score total, a mesma coisa, nós já vimos essa ficha. Depois, índice estratégico, índice técnico operacional, a questão da aprovação e qual é a priorização. Se ele será o primeiro projeto, o segundo projeto, o terceiro projeto,
ou 4 projetos. Claro que esse projeto, ou melhor, essa planilha, ela não necessariamente precisa ser seguida dessa forma. Existem formas mais simplórias de se fazer isso, né? E quando eu falo formas mais simplórias, o uso do termo é correto, porque muitas vezes nós podemos entender qual é a forma de gestão dessa empresa, quais são os valores e o planejamento estratégico que essa empresa tem, e podemos criar critérios, uma vez que o planejamento estratégico da empresa não demonstra tais critérios. Imagina o que é você trabalhar junto a uma metalúrgica de médio porte. As metalúrgicas de médio porte, não estou dizendo todas, óbvio, mas elas não costumam ter um planejamento estratégico tão detalhado como uma empresa mercantil. Então, muitas vezes nós podemos inserir a ideia de criar um portfólio nessa empresa, de melhorar o planejamento estratégico, começando a criar categorias que são valores que a empresa precisa seguir, categorias de ações, categorias de projetos que a empresa vai ter também para os seus trabalhadores e para a comunidade, de modo a depois começar a implementar essas planilhas que vocês estão vendo. Claro que com menos categorias, com formulários mais simplificados, com menos critérios de avaliação, mas a gente tem esse direito de fazer isso, principalmente considerando o nosso universo de trabalho, que é um universo bem mais formado por médias e pequenas empresas que sequer ouviram falar sobre portfólios. Elas mal arranham a gestão de projetos, elas ficam mais focadas na gestão mesmo de ações, de rotina, basicamente, tá? Aqui nós temos um exemplo de formulário para recomendações. Dentro do grupo 1, algumas observações. Recomendações pré-definidas, recomendações para serem definidas e recomendações para priorização. Aqui nós avaliamos o projeto e vamos colocar os critérios por escrito que fazem com que um projeto em si tenha limitações. Por exemplo, algumas pré-definidas. Oportunidades de projeto das categorias G, mudança organizacional e, recursos financeiros com exceção de financiamento, F, RH, devem ser rejeitados. Por quê? Recebemos uma ordem da direção superior para rejeitarmos. A quantidade de gerentes do projeto programa disponíveis para alocação das oportunidades do portfólio é de 6 pessoas. Então, eu vou recomendar para o gerente de projetos responsável para essa execução desse projeto, que eu só posso ter 6 gestores desse projeto. Que na maioria dos casos está bom demais, né? Não precisamos ter tantos gerentes de projeto assim. Além disso, recomendações para serem definidas. Os recursos financeiros para o portfólio ficam limitados a R$450 mil. Então, eu, com base nessa limitação financeira, eu só vou conseguir aprovar oportunidades e transformá-las em projetos dentro desse orçamento. Oportunidades dos projetos de categorias A, sistemas de informação, e C, desenvolvimento de novos produtos e serviços, devem ter orçamento inferior a R$70 mil. Quem define isso? Gestão financeira. Os componentes com score inferior a 4 devem ser rejeitados. Lembra que a gente falou lá na avaliação de score, nas planilhas da categorização? Quanto maior for o número, melhor. Percebem? Então, se eu tenho números pequenos em cada categoria de avaliação, significa dizer que eu tenho um risco alto, um custo alto, um baixo conhecimento da tecnologia e um baixo conhecimento do meu mercado para o qual eu vou atuar. E se for um projeto interno à empresa, significa dizer que os meus trabalhadores têm baixíssimo conhecimento diante dessa tecnologia. Seria basicamente um projeto fadado ao fracasso na avaliação do gestor de portfólio. Ok? Seguindo, recomendações para priorização. Oportunidades de projetos da categoria B, comunicação, infraestrutura, ID, evento, media e marketing, devem ser priorizados. Aqui nas recomendações para priorização, eu estabeleço se o projeto está categorizado dentro da categoria do planejamento estratégico, eles devem ficar à frente dos demais. E as oportunidades, as oportunidades de projeto dos clientes 2, externos, e 3, novos e importantes, devem ser priorizados. Claro, considerando projetos externos. Mas quando nós atuamos como gestores de projetos dentro das empresas,
basicamente os nossos clientes serão clientes internos. Então não tem muito para onde a gente possa correr, né? Na nossa priorização, clientes externos basicamente não serão priorizados, tá certo? Só avançando mais um pouquinho então, para fecharmos esse elemento de seleção. As entradas, o que nós esperamos em termos de entradas? Vamos enxergar aqui acima, opa, deste lado aqui, né? Aqui acima, mais um pouquinho, aí, muito bem. O plano estratégico, a lista de oportunidades categorizadas e avaliadas, o valor do score de cada oportunidade, os recursos da organização e as recomendações do processo de avaliação. E como saídas, eu tenho a lista de oportunidades categorizadas e avaliadas e as selecionadas também, e as recomendações, para que finalmente nós possamos priorizar. Ordenar os componentes selecionados dentro de cada categoria estratégica de acordo com a expectativa de benefícios e critérios estabelecidos pelas gerências superiores. E aí nós fazemos utilização de softwares ou até mesmo de critérios próprios para que nós possamos colocar um projeto à frente de outro, um projeto mais importante à frente de outro, sempre por meio de planilhamentos. Em termos de priorização, então, o que a gente espera? Entradas, os inputs. O produto da fase anterior de avaliação, lista de oportunidades categorizadas, avaliadas e selecionadas e as recomendações. E as saídas, listas de oportunidades priorizadas dentro de cada categoria com documentação de suporte, que é o meu documento de autorização para que o projeto possa sair do papel. Temos o balanceamento do portfólio também, que é o desenvolvimento do conjunto de oportunidades harmônico e balanceado, dadas as restrições existentes, recursos, tempo, que fornecerão um maior potencial de contribuição para o alcance dos objetivos. E no balanceamento em si, a gente vai criar um gráfico como esse que vocês estão vendo aqui na lateral. Vamos só colocar em tela cheia para vocês verem, para a gente poder inserir as nossas oportunidades no mapa de acordo com o índice estratégico e de acordo com o índice tático e operacional. E também de acordo com a complexidade e com o tamanho deste projeto, tá bom? Pessoal, são muitos dados. Eu sei que essa questão de balanceamento, a questão da avaliação, a questão da gestão de portfólio é uma questão mais complexa, né? São muitas planilhas, tabelas, são muitos dados. Aqui nós temos o gráfico de portfólio por categoria, né? Da mesma maneira. As diferentes categorias aqui do nosso planejamento estratégico e as nossas gerências administrativas, categorizando cada oportunidade dentro desse portfólio, né? Dentro dessa matriz, de modo a termos como saída lista de oportunidades aprovadas, a atualização das listas de oportunidades aprovadas, suspensas e canceladas e a atualização das alocações das oportunidades aprovadas do portfólio. Bom, vejam que não é nossa intenção, logicamente, nos aprofundarmos no gerenciamento de portfólios. Mas eu acho interessante poder ilustrar para vocês essas planilhas, essas oportunidades, as funções que o engenheiro de segurança do trabalho pode ter e os métodos que ele pode executar. Num primeiro momento parece difícil, né? E principalmente num finzinho de aula, assim, parece difícil porque são muitos dados. Mas nós vamos retomar esses dados na próxima aula de maneira a tornar este processo um pouquinho mais claro para que vocês possam entender melhor como que nós podemos categorizar as oportunidades, como que nós podemos inserir nessas planilhas quais vão ser as oportunidades realmente executadas como projetos. E a partir daí, executar o nosso projeto junto aos nossos trabalhadores. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Realmente foram aulas muito produtivas, né? Mais avanços que nós tivemos. Nós entendemos todo o processo de gestão de um projeto, entendemos algumas questões ligadas a programas e agora nós estamos começando a compreender a gestão de portfólio. Nas próximas aulas nós daremos continuidade a esses assuntos. A próxima aula vai trazer para nós também vídeo gravado, será disponibilizado para vocês na próxima segunda-feira, dia 14. Vocês poderão acessar esse vídeo, poderão assistir dentro do seu tempo. E na quarta-feira, dia 16, a partir das 19h30, a gente vai entrar ao vivo para finalizar a disciplina e vamos conversar sobre uma atividade que vai ser a atividade formativa da nossa disciplina, tá certo?
No mais, agradeço demais a atenção de cada um de vocês, foi muito bom ter estado com todos. Agradeço também o fato de vocês estarem no nosso curso. Sem vocês o nosso curso não existe, vocês são a vida do nosso curso e nós estamos aqui para melhor servir vocês, tá? O que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente que será um prazer lhes auxiliar. Forte abraço a todos, excelente descanso, excelentes estudos e até o nosso próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!